Boa noite, irmãos. É um grande prazer estar aqui na presença do Senhor. Temos a certeza de que Ele está conosco, né? A paz do Senhor esteja conosco essa noite, nesse domingo especial, segundo domingo do mês, domingo de Santa Ceia, né? Um domingo muito gostoso, que a gente possa sair daqui renovado e escutando a palavra de Deus e levando para casa toda a sabedoria que vem do alto. Nós temos a certeza que Deus está aqui no nosso meio e Deus não nos abandona nunca, Ele está conosco. Vamos ficar de pé para a gente poder louvar o Senhor?
Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós podemos ter a certeza que Jesus sempre estará conosco, né? E é o que esse cântico fala: sempre com você Jesus estará. Sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Faz a terra faz o mundo faz a vida sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, sempre com você, sempre com você, Jesus estará. Pode a terra pode o mundo pode a vida sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, Jesus estará. Sempre com você, Jesus estará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem
Senhor Deus, somos tão gratos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como um aroma agradável, Senhor. Cuida de nós, nos prepara para ouvirmos a sua mensagem, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para recebê-la, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar mais uma vez na casa de Deus, podendo prestar um culto de gratidão ao nosso Pai Celestial. E eu convido os irmãos nesse momento para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 do Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmista está tendo uma conversa pessoal com a alma dele, nesse salmo. Ele está conversando com ele mesmo e desafiando a sua alma a se lembrar de todos os benefícios que Deus fez por ele, e nós também podemos fazer esse desafio, olhar para dentro de nós, como o salmista fez, e conversar conosco mesmo. O que Deus tem feito para você, Francisco? Para cada um que está aqui, para você que está em casa participando do culto. O que Deus tem feito, quais são os benefícios que Deus tem te proporcionado no seu dia a dia. Você consegue se lembrar dos benefícios? Nós não podemos nos esquecer dos benefícios que Deus tem para cada um de nós no nosso dia a dia. Com certeza, se fizermos esta análise dentro de nós, vamos encontrar muitas bênçãos, muitos benefícios que Deus nos agracia, nos presenteia todos os dias. Vamos nesse momento entoar o hino de número 231 e relembrar todos esses benefícios. Esse hino nos convida a lembrar das bênçãos que Deus tem nos dado todos os dias.
Quero convidar a Lucimara para vir aqui à frente, fazer uma oração de gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele faz por nós. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada por todas as pessoas aqui presentes, ó Pai. Obrigada pela disposição daqueles que buscam o Senhor e o amam de verdadeiro coração, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nesse momento, ó Pai, nós gostaríamos de agradecer daqueles que se dispuseram, ó Pai, para ofertar, ó Pai, para que a gente possa, ó Pai, contribuir para o Teu reino, ó Pai, e que o Senhor abençoe o ministério, Senhor, para que todo o valor arrecadado seja bem distribuído, Senhor, e seja abençoado muitas vidas de acordo com o Teu querer, Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um convite para fazer para a igreja para a próxima quarta-feira, nossa reunião de oração aqui no templo. Quem vai ser responsável são os grupos do presbítero Paulo e do presbítero Milton, mas toda a igreja está convidada para participar da reunião. É um momento também de podermos relembrar tudo que Deus tem feito por nós e colocar diante de Deus os nossos pedidos, né? Relembrar também do nosso culto. Próximo domingo vai ser um culto de assembleia para a eleição de diáconos e diaconisas. Então, contamos com as orações dos irmãos e também a participação neste culto, né? Nesse momento, nós vamos nos preparar para ouvir a mensagem de Deus através dos pregadores da noite, né? Culto infantil, as crianças de 0 a 6 anos, a Cissa e a Rose Caetano, que vai conduzir as crianças. De 7 a 11, a Raquel. E para nós aqui o pastor Ricardo. Vamos ter mais uma oração nesse momento. Oração pedindo a iluminação de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom podermos nos achegar na Tua presença neste momento, para através da Tua palavra, através da exposição dela, podermos aprender mais do Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de todos nós que estamos aqui, que tenhamos o coração aberto e atento ao que o Senhor tem para falar para nós, mas que o Senhor também use os Teus servos que já se prepararam, as professoras que vão ficar com as crianças e também o pastor Ricardo que vai falar conosco nesta noite. Fica conosco, é o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria vê-los aqui e a gente poder cultuar a Deus juntos. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre desânimo. E a proposta foi a gente refletir como que a pandemia nos deixou mais desanimados, não é? Para frequentar a igreja, para a gente retomar a rotina. A pandemia trouxe um certo desânimo, principalmente para os cristãos. E nós vimos lá em Ezequiel 37 que Deus não quer de forma alguma o seu povo desanimado. Deus quer o seu povo animado, vivo. Nós vimos lá aquela cena pesada, né, do vale de ossos secos, sem vida. E aí vem Deus, vem o Espírito Santo, anima, traz vida de novo. Deus quer o seu povo animado. Hoje eu queria falar de um outro problema que a pandemia também
trouxe à tona, talvez, acredito que sempre foi um problema do ser humano, mas a pandemia reforçou esse problema, essa dificuldade, que é a solidão. Quantas pessoas durante essa pandemia se sentiram sozinhas, talvez até abandonadas. A pandemia forçou a gente a um distanciamento, forçou a gente, em alguns setores da sociedade, a pisar no freio, assim, lá no fundo, né? A gente diminuiu a rotina, alguns setores até pararam. A gente foi obrigado a ficar em casa por um determinado tempo. Não pudemos frequentar a casa das pessoas. As crianças não puderam ir à escola. Tivemos que fechar a igreja. Fomos forçados a ficar sozinhos. E muita gente se sentiu sozinho, se sentiu abandonado. Isso trouxe um problema, trouxe depressão, trouxe angústia, trouxe mal-estar. Porque a solidão é um problema na vida do ser humano. A solidão, na verdade, meus irmãos, ela é uma experiência universal que o ser humano enfrenta. E eu queria mostrar para vocês qual é a causa da solidão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu espero que você saia daqui não se sentindo sozinho, não se sentindo sozinha. Saia daqui se sentindo acompanhado, acompanhada. Então abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 2. Quem não sabe onde fica Efésios, fica depois de Gálatas. Quem não sabe onde fica Gálatas, fica depois de Coríntios. Quem não sabe onde fica Coríntios, vem domingo de manhã aqui fazer o discipulado comigo. Nós vamos ensinar a usar a Bíblia. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Eu quero que você leia junto comigo, mantenha sua Bíblia aberta, para a gente ir consultando, relendo alguns versículos e aprofundando a nossa meditação nesse texto. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Infelizmente, nesse mundo, nós experimentamos a solidão. Em alguns momentos a gente vai se sentir sozinho. Faz parte aí da caminhada
humana. O que não pode acontecer é a solidão nos roubar a esperança, nos roubar a perspectiva, e a gente se sentir sozinho ao ponto da gente não achar solução, ao ponto da gente desanimar da vida. Esse é o maior problema da solidão. Mas a gente pode se sentir sozinho, por exemplo, ao lidar com a morte. Como que a morte traz uma sensação de solidão, de pequenez, da gente não saber o que fazer, não poder fazer nada. É ou não é? A morte faz a gente se sentir tão sozinho. Quando a gente enfrenta uma doença a longo prazo, que custa aí um tratamento difícil, dolorido, que parece que não vai acabar, às vezes a gente se sente sozinho, no meio da luta. Quando a gente enfrenta uma dificuldade financeira e a gente não tem meios para poder sanar essa dificuldade financeira, a gente se sente sozinho também. Quando a gente lida com a rejeição de alguém não quer saber mais da gente, a gente se sente tão sozinho, não é? A gente se sentir rejeitado não é bom. E isso traz essa sensação de solidão. E quando a gente tenta permanecer firme no que é certo, numa cultura, numa sociedade que zomba da moral que a gente tanto considera e acha importante, a gente não se sente sozinho num mundo assim? Num mundo que parece que pega aquilo que a gente acha que é mais importante e pisa, a gente se sente sozinho. A gente se sente lutando por uma causa que parece que a maioria não está interessada. A gente se sente sozinho. Alguns domingos atrás, nós refletimos sobre um texto lá do Antigo Testamento do profeta Elias. Inclusive, o seminarista Túlio também pregou nesse texto quando eu estava de férias, fiquei sabendo. Elias foi um homem de Deus que sofreu amargamente com a solidão. Perseguido por causa da palavra de Deus, ameaçado de morte, ele fugiu, depressivo, se escondeu numa caverna, numa montanha afastada, onde não tinha ninguém. Foi ficar sozinho. Solidão. E ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, pode me tirar a vida, que eu perdi o sentido de viver. Olha só, onde que a solidão leva o ser humano. E a gente viu lá que Deus cuidou de Elias, né? Renovou o ânimo dele, ele continuou caminhando por mais um tempo, serviu a Deus, abençoou vidas, enfim, foi superado o problema da solidão. O rei Davi, perseguido por Saul, se escondendo de Saul, ameaçado por Saul, se escondeu também numa caverna, mas sofreu a solidão, passou por isso. E o apóstolo Paulo, quantas vezes ele ficou preso numa masmorra gelada, sozinho, acorrentado. A última vez que ele foi preso, ele estava à beira da morte. Uma das coisas que ele pediu para o Timóteo foi: traz a minha capa, que eu estou com frio, traz alguns livros, os pergaminhos que eu preciso ler, eu gosto de ler, mas traz o João Marcos, porque ele é muito precioso para mim. Ele queria companhia, ele queria ver alguém, ele estava sozinho. Enfim, meus irmãos, a solidão é a experiência humana. Agora, o que a gente faz? Onde é que a gente encontra esperança para a gente lidar com isso? Onde a gente encontra convicção firme para a gente poder vencer a solidão e não se render à solidão? Esse texto, para mim, ele é fundamental para a gente lidar com esse problema, o problema da solidão. Então, eu queria compartilhar com vocês, primeiro, que a Bíblia, ela identifica o pecado como sendo a causa da solidão. Se hoje nós sofremos solidão, é por causa do pecado. Vamos dar uma olhadinha aí no versículo 12? Olha aí comigo. Quando Paulo diz assim: naquele tempo, no passado, né, não muito distante aí, ele está falando para os irmãos de Efésios: olha, vocês naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha que situação. Sozinho. Ele está dizendo, vocês estavam na solidão. Vocês estavam sozinhos. Vocês não tinham Jesus, vocês não tinham esperança, vocês não tinham aliança, promessa, convicção, vocês não tinham Deus na vida de vocês. Vocês estavam sozinhos. Então ele identifica aqui o problema e fala que naquela época, né, quando eles eram gentios na carne, no pecado, estavam sem Cristo, sem Deus, sem comunidade, sem amigos, estavam na solidão. Paulo está dizendo que essa solidão, esse problema, a gente se sentir sozinho, sem esperança, a raiz desse mal é o pecado. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou das pessoas. Isso significa que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, mas para termos comunhão com Deus e com as pessoas. Fomos criados para um ambiente comunitário, para um ambiente da amizade, da conversa, do diálogo. Fomos criados, por isso a solidão nos incomoda tanto, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Não fomos criados. Então o pecado, meus irmãos, trouxe alienação para o ser humano, separou o ser humano de Deus, separou o ser humano das pessoas, e por causa do pecado, agora a gente experimenta a solidão. É uma consequência do pecado. Mas então qual que é a solução? Aí nós entramos no versículo 13. Olha aí comigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que a solução para a solidão é Jesus. É o sacrifício de Jesus na cruz. É a fé no sacrifício de Jesus, a confiança no que Jesus fez, no sangue de Jesus que foi derramado, para nos reaproximar de Deus, para nos reaproximar das pessoas. Isso significa que a gente conviver com pessoas faz a gente talvez não se sentir tão sozinho, mas o problema da solidão, a raiz do problema da solidão só vai ser resolvido em Jesus, lá na cruz. Lá na cruz. Então Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, eliminou a distância que havia entre nós e Deus e nós e as pessoas. E aí eu queria mostrar aqui para vocês, no texto, como que a mudança é brusca por causa da cruz de Jesus, por causa do sangue de Jesus derramado, por causa do sacrifício que Jesus fez. Em primeiro lugar, esse sacrifício nos aproximou de Deus novamente. Nos aproximou de Deus, nos colocou em contato com o Pai. E se tem uma coisa que é triste a gente viver sem Deus. Certa vez, eu acho que eu falei isso aqui na igreja, eu estava lendo um livro, não lembro, o autor, faz muito tempo, acredito na época do seminário, o autor dizia assim que tem uma discussão muito grande, né? Onde é que é o inferno? Onde é que fica o inferno? Aí tem aquela discussão teológica, né, que gera bastante especulação, né? E aí um dos autores disse assim: inferno é estar sem Deus eternamente. Isso é o inferno. É a solidão total. A ausência de Deus é o inferno. O contrário também é verdade. Céu é estar com Deus eternamente.
É a presença, é o acesso à presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus eternamente. Isso é céu. Por que esse autor falou isso? Para acabar com a especulação. Onde é que é o céu? Onde é que é o inferno? O céu é estar com Deus eternamente. Inferno é estar sem Deus eternamente. Para onde é que a gente caminha? Para estar com Deus ou para estar sozinho, sem Deus? E Paulo está dizendo, o sacrifício de Jesus nos reaproximou de Deus. Pelo sacrifício de Jesus, houve então paz entre Deus e nós, a justiça de Deus foi satisfeita e nós, pecadores, agora temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, caminharmos com Deus, conversarmos com Ele, vivermos, comprometermos a nossa vida com Deus, entregarmos a nossa vida a Deus, caminharmos seguros, não mais sozinhos. Não mais sozinhos. Agora temos acesso à presença de Deus. E lá no versículo 18, meus irmãos, diz assim: porque por Ele, por Jesus, pelo sacrifício que Ele fez, temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha que bênção, meus irmãos, que o sacrifício de Jesus nos concede, o acesso ao Pai. Não tem outro caminho, não tem outra via, não tem um atalho. Para termos acesso a Deus, precisamos da cruz, do sacrifício de Jesus, da pessoa de Jesus. Para a gente vencer a solidão, nós precisamos de Jesus, precisamos crer no sacrifício de Jesus, precisamos confiar em Jesus e caminhar com Deus, não mais sozinhos. Não mais sozinhos. Jesus conquistou isso na cruz por nós, para nós. Por intermédio desse sacrifício, agora a gente tem acesso ao Pai, nós fazemos parte de uma obra maior. Jesus conquistou isso na cruz. E a gente não precisa mais se sentir sozinhos. Só para concluir esse ponto, olha aí a diferença comigo do que aconteceu. Lá no versículo 12, Paulo diz assim que eles estavam sem Cristo, né, separados da comunidade, estranhos à aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora olha no versículo 22, onde diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha a mudança. Estava sem Deus, estava sem perspectiva, na solidão. Agora, Deus não só está com vocês, Paulo está dizendo, mas vocês são a habitação dele. Vocês estão sendo edificados, construídos, vocês estão sendo trabalhados, moldados para a habitação de Deus, para que Deus trabalhe na vida de vocês, através de vocês. Olha a mudança que o sacrifício de Jesus proporcionou. Paulo está dizendo, vocês não estão mais na solidão. Deus está com vocês. Vocês estão com Deus. Que bênção. Que bênção. A outra perspectiva que o texto traz é que pelo sacrifício de Jesus nós fomos aproximados das pessoas. Das pessoas. E a partir do versículo 14, Paulo diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, quando ele diz ambos aqui, ele está falando dos gentios e dos judeus, que tinha uma separação muito grande, né? Judeu sempre teve problema para lidar com quem não era judeu, com quem era de uma outra nação, com quem era vizinho, com quem era de longe. Judeu sempre teve aí uma crista de galo muito levantada, né? Achava que o umbigo dele era melhor que o dos outros. E aí vem Paulo e fala, não, Deus, através de Jesus, o seu sacrifício, reconciliou judeu e gentil, quem não é judeu. E aí ele vem dizendo que o qual de ambos fez um.
Não tem mais separação. É todo mundo filho de Deus. E tendo, olha só o termo que ele usa, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aquela parede que vocês construíram, né, separando as pessoas, Jesus derrubou essa parede lá na cruz. Não tem separação mais, é todo mundo igual. Todo mundo precisa de Deus. Versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo está dizendo, ó, se temos a chance de viver em paz com as pessoas, é através do sacrifício de Jesus, é pelo que Jesus fez. Quebrou a inimizade, nos tornou um, trouxe paz, nos deu a perspectiva do amor, do respeito, da igualdade, fez de nós todos um, fez um sacrifício por todos, ama todos igualmente. Se hoje nós temos condição de viver em paz com os outros, é a partir do sacrifício de Jesus na cruz, a partir do que ele fez. Aí não há parede mais, não há separação. Toda parede de separação, toda diferença, todo preconceito, toda xenofobia, toda arrogância, toda guerra só podem ser superados por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz. Toda intolerância, todo racismo, a gente só vai vencer isso a partir da cruz, do sacrifício de Jesus. Então nós temos condição de viver com as pessoas, de conviver, de entender que somos iguais, de aprender a amar, de aprender a respeitar, inclusive quem pensa diferente. Uma grande mudança, né, meus irmãos? Jesus fez. E eu queria mostrar para vocês também a diferença lá no começo do texto e a diferença lá no final, né? Nós vimos que o povo estava sem Deus e depois no final estava sendo construído, edificado para ser habitação de Deus. Olha como que mudou. Agora vamos ver a situação da comunhão com as pessoas, como mudou também. Lá no versículo 12 diz assim que eles estavam separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Não tinha identidade, não era ninguém, estava sozinho. Agora olha no versículo 19. Esse versículo, eu amo esse versículo, meus irmãos. Ele é preciosíssimo. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Vocês já não são um povo diferente, vocês já não são alguém sem identidade, vocês não são alguém sem lar, vocês têm lar, vocês têm casa, a casa do Pai. E termina dizendo assim: mas agora vocês são concidadãos dos santos e sois da família de... Olha, meus irmãos, o que esse versículo está falando? Que o sacrifício de Jesus fez de nós uma única família, um único povo. Você sabe que conclusão que eu tiro? Que em Jesus é impossível a gente se sentir sozinho. A solidão é uma impossibilidade teológica, redentora, não tem como. Porque nós temos a presença de Deus, nós somos parte de uma família grande, uma família maior, uma comunidade agora que se preocupa um com o outro, que se exorta mutuamente, que se cuida mutuamente. Sozinhos, nunca mais, para quem está em Jesus, para quem crê em Jesus. Nunca mais vai se sentir sozinho. Você sabia disso? Que é uma impossibilidade a gente se sentir totalmente sozinho.
crendo no sacrifício de Jesus, crendo que Ele nos reconectou com Deus, crendo que Ele nos reconectou com as pessoas. Não tem como a gente mais experimentar aquela solidão bruta, né? Aquela solidão que fere, que machuca, porque a gente não está sozinho mais. Você sabe qual que é o lugar mais temido dos presidiários? O Tiago trabalhou. Qual que é o lugar mais temido dos presidiários? A solitária. Porque é aquele lugar da solidão, do escuro, de não falar com ninguém, de não ter acesso a ninguém. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, nos tira da solitária que o pecado nos colocou. E traz a gente para um contato com Deus, constante, permanente e eterno. Traz a gente para um contato com as pessoas, constante, permanente e eterno. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Jesus conquistou isso para você? A possibilidade de caminhar com Deus eternamente, a possibilidade de ser parte de uma família e da gente não se sentir sozinho. Nós cantamos aqui agora há pouco um cântico, ainda que a figueira, baseado lá no Salmo 27, onde o salmista diz assim: mesmo que meus pais me deixem, que os meus amigos me traiam, né? Mesmo que eu fique sozinho, ainda assim eu tenho Deus. Mesmo que as pessoas me abandonem, mesmo que eu seja órfão, se eu tenho Jesus, eu tenho companhia. Se eu tenho Jesus, eu tenho família, eu tenho comunidade, eu tenho irmãos. Que bênção, meus irmãos. Não estamos mais sozinhos. Celebre isso. Leve isso no teu coração. Naquele momento que você se sentisse, vier aquela pontinha de sensação de solidão, lembre do sacrifício de Jesus. Lembre do sangue dele que foi derramado, que derrubou a parede, que nos separava de Deus, nos separava das pessoas. O preço foi alto, mas foi pago. Jesus nos reconectou com Deus, nos reconectou com as pessoas. Esse é o resultado, meus irmãos, da cruz. Deixamos de estar separados de Deus, sem esperança, para estarmos reconciliados com Deus, habitados por Ele. Deixamos de estar separados das pessoas pela inimizade, para estarmos agora reconciliados em paz. Benefícios da cruz, benefícios do sacrifício de Jesus para a nossa vida. E se a solidão é então uma consequência do pecado, só o sacrifício de Jesus para nos tirar da solitária e nos reconectar com Deus e com as pessoas. Como filhos de Deus, meus irmãos, nunca mais estaremos sozinhos, não importa o que a gente passe, não importa o que a gente enfrente, não importa o que a gente sinta, nunca mais estaremos sozinhos. Tem um versículo do Evangelho de João, capítulo 14, que eu gosto muito. Jesus fala assim: não vos deixareis órfãos. E Ele está prometendo a vinda do Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Podem confiar. Se estamos em Jesus, não estamos sozinhos, ou não estaremos sozinhos, nunca mais. Por isso o convite é para a gente confiar no sacrifício de Jesus, para a gente vencer a solidão. Se a pandemia trouxe solidão para você, te fez sentir sozinho, abandonado, busque a saída no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus que foi derramado, e nos colocou de volta em contato com Deus, em contato com as pessoas, agora em paz, reconciliados para uma vida nova, sozinhos, nunca mais. Amém. Convidar a equipe musical para cantarmos o hino de número 185.
Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu acredito que você deve ter tido acesso a um cálice que nós temos usado agora nessa época de pandemia. Eu vou pedir por gentileza para a diaconisa Verônica trazer um para mim, por favor. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lá em Lucas 24, eu queria compartilhar com vocês um texto onde 2 discípulos estavam se sentindo sozinhos, os discípulos a caminho de Emaús. Mas nós vamos ler só os versículos 30, 31 e 32. Então, Lucas 24, a partir do versículo 30, que diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus, os discípulos e a família deles, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Só lembrando o texto, 2 discípulos estavam de caminho entre Jerusalém e Emaús, que é uma aldeia, e os 2 estavam tristes porque Jesus tinha morrido, estavam tristes porque o mestre que eles seguiram aparentemente havia sido derrotado. Mas aí Jesus aparece durante o caminho, eles não reconhecem a presença de Jesus, e na hora de Jesus partir o pão à mesa, eles reconheceram Jesus. E eu queria perguntar para você: você já teve uma experiência na sua vida de luta, de dificuldade, de se sentir sozinho talvez, e aí depois lá na frente você olha para trás e fala: nossa, Deus estava comigo. Jesus estava comigo, eu não estava sozinho. Olha só como que a situação foi se desdobrando, como que a situação foi sendo vencida. Na hora a gente se sentiu sozinho, mas depois a gente viu a presença de Deus, a presença de Jesus. E lá, nessa cena construída aqui, a caminho de Emaús, lá na casa deles, na mesa, eles reconheceram Jesus no partir do pão. E eu acredito que a ceia do Senhor, meus irmãos, é mais um chamado para nós, onde Deus está dizendo: vocês não estão sozinhos. Quando a gente toma o pão, toma o cálice, participa da mesa do Senhor, Deus está dizendo para nós: vocês não estão sozinhos. Eu entreguei meu filho para morrer no lugar de vocês, para trazer vida nova, para trazer esperança, salvação, perdão, reconciliação. Vocês não estão sozinhos. Os discípulos ali reconheceram Jesus no partir do pão. E eu queria convidar você para reconhecer Jesus no partir do pão hoje também. E pensar: nossa, Jesus esteve comigo essa semana? É provável que a gente tenha percebido em alguns momentos. Mas eu ouso dizer que na maioria dos momentos a gente esqueceu, a gente não percebeu. Mas Jesus estava lá, não estava? Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na dificuldade que você enfrentou, na luta, na vitória, na conquista. Jesus não estava lá com você? Então vamos celebrar a ceia do Senhor hoje, meus irmãos, nessa perspectiva de que nós não estamos sozinhos. De que aquele Jesus que entregou a sua vida há quase 2000 anos atrás, por todos nós, está conosco, está aqui hoje, caminha conosco.
Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não percebe, Ele está lá. Vamos fazer um momento de oração silenciosa e reconhecer a presença de Jesus na nossa vida? Então conversa com Deus aí. Reconheça que Jesus faz parte da tua rotina. Reconheça que sem Jesus não dá para caminhar. Fecha os teus olhos, vamos conversar com Deus. Vamos pensar no sacrifício que Ele fez, no seu corpo entregue, seu sangue derramado, para que nós não estejamos mais sozinhos. Oremos. Pai, que delícia, Senhor, é saber que o Senhor está conosco. Saber que não estamos sozinhos, Pai. Isso traz um conforto para o nosso coração, um ânimo, uma esperança nova. Louvado seja o Teu nome, Pai. Porque o sacrifício do Teu Filho nos presenteou com a Tua presença, com a Tua companhia, com a Tua orientação, com o Teu Santo Espírito, com a Tua amizade. Nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. O sacrifício do Teu Filho também nos proporcionou a convivência com irmãos, com Teu povo, com Teu reino. E isso é bênção para nós também. Louvado seja o Teu nome, porque nós não estamos sozinhos, Pai. Por isso nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Reconhecemos que não merecemos, mas recebemos, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, manifestos ali no sacrifício de Jesus, com grande alegria no nosso coração, Pai. E agora, Pai, ao participar da Tua mesa, ao participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, nós renovamos a convicção de que o Senhor está conosco, de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor, o Pai, o Senhor Jesus, o Filho, o Senhor, o Espírito, andam conosco, caminham conosco, habitam em nós, Pai. Louvado seja o Teu nome por essas dádivas da cruz, por essas dádivas do sacrifício de Jesus, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome do Teu Filho, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Meus irmãos, somos convidados a participar da mesa do Senhor. Todos que já confessaram Jesus como Senhor, que participam de qualquer igreja cristã, você pode participar conosco. Nós vamos agora tomar o pão e do cálice. Podem servir as crianças primeiro, quem está com criança, né? Mas só lembrando, meus irmãos, que Jesus se reuniu com seus discípulos 3 dias antes da Páscoa, numa quinta-feira à noite. Fez uma mesa simples, provavelmente num lugar muito simples. Pegou um pão, partiu esse pão. E Jesus repartiu esse pão com seus discípulos e falou assim para eles: olha, esse é o meu corpo, está sendo dado por vós, oferecido por vós. Comam dele, não se esqueçam. De semelhante modo, Jesus também tomou um cálice com vinho, repartiu aos discípulos, todos beberam. Jesus falou: olha, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Está sendo derramado em favor de vocês, em favor de muitos. Não se esqueçam, bebam dele. Todas as vezes
e vocês comerdes do pão, beberdes do cálice, vocês vão anunciar a minha volta, anunciar o que eu fiz e que eu vou voltar. Não estamos sozinhos. Vamos então participar da ceia do Senhor, meus irmãos? Como família, como povo de Deus, comunidade, filhos de Deus, que não estão mais sozinhos. Eu convido a equipe de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos nos despedir desse culto cantando que o Divino Companheiro está conosco. Convido a igreja para se colocar de pé, para entoarmos esse cântico. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste todas as trevas, já tenho luz, a luz bendita do altar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o cantador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Espero que você saia daqui se sentindo acompanhado por Deus, pelo povo de Deus. Vamos orar a oração do Pai Nosso para a gente encerrar esse culto. E nós já agradecemos a presença de todos e desejamos uma semana abençoada na companhia do Senhor. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que a presença constante, certa de Deus o Pai, do Filho, do Salvador, do Espírito, o Consolador, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.